Got a lot of pain in my heart, but I'll never let it reach my soul. Never, never, never. Been through a lot from the start. Olá, estamos começando mais um Cabeça Cast número 4. Aqui é o Diego. Aqui é o Eduardo. Então seja bem-vindo a mais um podcast de língua portuguesa. Esse é o nosso segundo cast depois de muito tempo. O primeiro podcast já tem mais de um ano aí, né? Mas vocês que ouviram o podcast passado de física já sabem o motivo por que a gente demorou tanto para postar. Já explicou uma vez, já tá bom. Pois é. Então vamos lá. Para você que está chegando agora, não conhece o Cabeça Cast, basicamente a gente está aqui com o objetivo de te passar conteúdos escolares de uma forma mais tranquila e mais clara, tá? Então, para quem está muito tempo sem estudar e não lembra de mais nada, vem aqui aprender com a gente. Se você quer relembrar simplesmente porque gosta ou se tem o objetivo de passar numa prova, num concurso ou entrar numa faculdade, a gente está aqui para te ajudar. Isso aí, vamos lá. Então hoje, podcast de língua portuguesa, a gente vai continuar de onde a gente parou no primeiro. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Passando a Limpo, que é um bloco novo que a gente estreou no programa passado, no podcast passado, que é justamente a sessão em que a gente vai fazer uma revisão rápida do conteúdo do podcast anterior. Nesse caso aqui, a gente vai fazer uma revisão do que a gente viu no podcast de português. Que eu preciso de uma revisão mesmo. No último podcast de português, a gente falou sobre taxonomia. A gente viu que taxonomia na língua portuguesa também é conhecida como classes gramaticais ou classe de palavras. Na verdade, é até mais conhecida por esses nomes, né? É mais comum você ver classes gramaticais ou classe de palavras em um livro de português do que a palavra taxonomia. Verdade. Vamos lá, o que é a taxonomia? Revisando bem rapidinho aqui. É um método que a gente usa para classificar e categorizar seres ou objetos seres ou objetos em grupos de acordo com características e critérios específicos que são pré-estabelecidos. Ou seja, a gente define antes quais são os critérios que a gente vai adotar. De acordo com os critérios, a gente vai dividindo os objetos, os seres, enfim. O que a gente foi dividir em grupos de acordo com esses critérios. Para que serve? Isso facilita para a gente entender o funcionamento e as características de determinados grupos. Se a gente tem um grupo ali de alguma coisa, a gente sabe que aqueles grupos estão obedecendo a um certo critério. E a gente viu também qual é o problema de você dividir muitos itens em poucos grupos. É que os grupos acabam ficando novamente com muitos itens. E aí, se você tem um grupo com muita coisa, acaba não sendo tão fácil assim, perde a funcionalidade, porque você tem um grupo com muitos itens dentro dele. Então, quando isso acontece, a gente tem o hábito de dividir um grupo em grupos menores, ou seja, a gente cria subgrupos. E foi aí que a gente parou. É que fica muito item com características diferentes, né? Porque você dá uma característica geral, né? E aí você coloca muitos itens naquela geral. Você fala, bom, olha só, esses itens aqui, eles têm uma característica em comum, mas é só isso. O resto, eles são muito diferentes entre si. A gente consegue dividir mais. Então vamos dividir esse grupo em outros grupos. Vamos dividir não, já estão divididos. Pois é, exatamente. E isso funciona com outras coisas. Agora, quando a gente estuda matérias escolares, onde a taxonomia existe, que é o caso de biologia, por exemplo, ou língua portuguesa, a gente não divide do jeito que a gente quer, né? A gente já está dividido, a gente só entende como é que foi feita a divisão. No máximo aqui a gente pode comentar uma ou outra divisão diferente, caso exista, né? Bom, basicamente foi isso que a gente parou. A gente viu no primeiro podcast de português, que foi o anterior, a gente viu a classe dos substantivos. A gente chegou a dar uma pincelada, a gente viu o que é um substantivo e a gente parou por aí. A gente viu que o substantivo é a classe que agrupa tudo aquilo que vai dar nome aos seres, objetos, fenômenos da natureza e tudo mais. Isso é um substantivo. Todas aquelas palavras que dão nome para as coisas. Só que isso é muito vago, né, cara? Então, um substantivo é um grupo que tem muitas palavras. E é natural que quando a gente tem um grupo com muitas palavras, todas elas muito diferentes entre si, que a gente queira dividir mais isso daí. Então, a gente tem subgrupos ou grupos menores, né? Ou classes menores ou subclasses dentro da classe, dentro do grupo de substantivo. Você imaginar, né, que é o grupo que dá nome às coisas, então cada coisa tem um nome. Você imaginar, então existem tanto substantivos quanto existem coisas, né? E se você cria uma coisa nova e dá um nome,
aquilo, o nome que você deu é um substantivo. Por exemplo, não existia iPhone, aí você criou o iPhone até... Quando que foi o iPhone? 2010, sei lá, 2009. Aí você criou o iPhone em 2009, aí deu o nome, iPhone, pronto, iPhone é um substantivo. Agora é engraçado, né? Porque o iPhone nada mais é do que um celular. E aí você cria um nome novo, na verdade uma coisa que já existe. Isso até demonstra a necessidade de se criar subgrupos, né? O próprio fato de você nomear um objeto que a princípio já existia com outro nome, porque ele na verdade não é exatamente igual o celular da época, né? Que mostra a necessidade de você às vezes subdividir os grupos, né? Exatamente. Se você começa a ter nomes, muitos itens no mesmo grupo, você fala, bom, acho que está na hora de dividir esse grupo aí de novo. Você acaba percebendo que existem características particulares, né, diferentes de objetos desse grupo, que você precisa criar outros grupos. Porque olha só, tudo que dá nome às coisas. Então você pega aí, pensa no iPhone, pensa em chuva, pensa em cachorro, pensa macarrão e pensa em Brasil. É tudo substantivo, são coisas muito diferentes uma das outras. Você começa a pensar, bom, um é animal, o outro é comida. Dá pra dividir. Poderia ter sido até esse critério aí, só que não foi, tá? O critério que é escolhido é outro critério. Só um exemplo de uma possível divisão, que não é o caso das divisões que a gente vai ver aqui, né? Talvez até facilitasse mais, né? Se fosse comida é um grupo, animal é outro grupo. Facilitasse talvez até mais. A lógica da divisão a motivação da divisão é a mesma. Bom, isso é o que nós vimos no podcast anterior. Agora vamos para o assunto deste podcast no bloco Tomando Nota. Então vamos lá, divisão, a gente vai continuar com o substantivo e agora a gente vai ver como é que se subdivide o grupo dos substantivos, ou a classe dos substantivos, em grupos e em classes menores, tá? Então a gente tem a classe gramatical, a classe de palavra do substantivo, a gente vai dividir ela em grupos menores. Então a gente pegou a analogia aqui, a gente comparou a situação de uma classe de palavra, de um grupo, com as pastas que você tem no seu computador. Que quando você pega uma pasta que tem muito item dentro, que tem muita coisa dentro da pasta, fala, bom, algumas pessoas não fazem isso, mas algumas pessoas falam, vou organizar isso daqui. Você vai criando pastas e vai colocando as coisas lá. Quando a pasta continua com muito item, você cria pasta dentro de pasta e assim vai. Tem gente que não tem paciência e deixa tudo bagunçado, mas vamos supor que você queira organizar. E a mesma coisa com os substantivos, tá? O substantivo é uma pasta, e aí dentro dela a gente cria pastas diferentes. Os substantivos eles podem ser divididos em vários grupos, tá? Em vários subgrupos, que eu dividi aqui em 10. Alguns eu botei em pares, que fica mais fácil da gente entender. Eu vou dizer aqui rapidinho quais são e depois a gente vai vendo um a um. Então, os substantivos podem ser comuns ou próprios, simples ou compostos, primitivos ou derivados, concretos ou abstratos, coletivos ou não coletivos, singular ou plural, masculino ou feminino, epicenos, sobrecomuns ou comuns de dois gêneros. Então a gente vai abordar aqui nesse cast somente as características gerais dos substantivos. A gente não vai aprofundar muito, até porque não é o ponto agora. A gente só quer que vocês entendam que existe divisão dentro da classe dos substantivos. Então descrições e explicações mais minuciosas a gente deixa para depois, quando a gente for falar de morfologia. Não é o caso agora. Agora, uma coisa, Diego, me chamou a atenção aqui, é que alguns você separou, né, em dois, em oposição a outro, né, e outros ficaram solitários aqui. Porque não tem oposto. Epiceno não é oposto de nada. Epiceno tá. Existe esse grupo, por exemplo, comuns próprios, tem uma oposição aí, né? Os comuns são diferentes dos próprios, os simples são diferentes dos compostos. Aí vai ficar claro agora na explicação de cada um, né? Os epicenos são epicenos, cara, não são diferentes de nada, eles são epicenos. Tem os epicenos e aqueles que não são epicenos. Pois é, só se eu botasse, que nem eu botei no coletivo, tem os coletivos e os não coletivos. Mas eu botar epicenos e não epicenos, ia ficar, sabe? Não, faz sentido. Aí eu acho que vai ficar mais claro lá na explicação, aí vamos entender aí essa divisão aí. Então, vamos começar aqui falando do primeiro grupo, do primeiro subgrupo, da primeira subclasse, da primeira divisão que tem dentro do grupo dos substantivos, dentro da classe dos substantivos, que é a distinção entre substantivo comum e substantivo próprio. Tu lembra disso, Eduardo? Rapaz, lembro não. Pô, mas isso é bem fácil, cara. Eu podia te enganar aqui, mas sabe aquela coisa que é fácil, mas que fugiu lá no passado? No passado. Mas dá pra imaginar que o próprio é uma coisa mais específica. Dá pra imaginar isso. Comum é porque é comum a um certo
certa quantidade de objetos. Tô imaginando por aí. Vamos lá. Esse é o raciocínio. Então, o substantivo comum, a gente pode dizer que é aquele que vai dar nome a seres e grupos de uma mesma espécie de forma genérica, tá? Ele não vai especificar nada, é um nome genérico para algo que exista. Então a gente bota aqui que o substantivo comum, ele vai dar nome para algo de forma genérica. Os indivíduos vão preservar as mesmas características, mas são tratados genericamente. Por exemplo, ser humano, homem, é um substantivo comum. Se você bota homem, tô falando aqui sexo masculino, tá? Não vou nem botar ser humano, vou botar homem, sexo masculino. Homem é um substantivo comum, preserva todas as características, que é 2 braços, 2 pernas, órgão sexual masculino, enfim, todas as características que um homem tem. Agora, se eu falo Diego, é um substantivo próprio. Eu estou falando particularmente de um indivíduo. Você está se referindo a um indivíduo, né, que é um homem. É um homem, mas é um específico. Eu falo Eduardo, eu estou me referindo a outro indivíduo, não é o mesmo indivíduo. Se eu falo eu vi o Eduardo, eu estou falando especificamente de um indivíduo. Se eu falo eu vi um homem, é genérico, não especifiquei quem. Homem é comum, é genérico. Agora, o oposto, Diego ou Eduardo, isso é o que a gente chama de substantivo próprio. Substantivo próprio é aquele que vai designar um ser ou objeto em particular, tá? Ele sempre vai nomear seres específicos, sempre individualmente. Agora, me surgiu uma dúvida aqui, né? Você fala homem é um grupão, né? Se refere a qualquer um que tem essas características gerais que um homem tem, né? Mulher, outro grupo. Beleza. Aí Diego é um indivíduo, mas o próprio você tem que se referir a um indivíduo necessariamente? Tipo assim, tem que ser, quando fala Diego, o Diego indivíduo? Não sei entendi. se minha pergunta ficou clara. De uma coisa em particular, tá? E aí você pode estar se referindo a um indivíduo ou a um grupo em especial, a um grupo específico, entendeu? Porque tem nomes próprios que vão dar nome a indivíduos e tem nomes próprios que vão dar nomes a grupos. Se eu falo, por exemplo, de empresa, você entende a empresa como um grupo de pessoas, né? Se eu falo, por exemplo, eu vou ter que começar a dar nomes aqui, eu vou ter que começar a dar nome de marcas aqui, acho que não tem problema, né? Entendi, mas eu acho que tem sutilezas, tem armadilhas nesse conceito. Sabe que os conceitos mais simples são aqueles que mais têm armadilhas, né? Lógico, é mais simples de errar, né? É uma coisa que eu acho que vale para todo conhecimento humano. Quanto mais complexo o conceito, mais fechado ele é, né? E o conceito simples, ele acaba sendo muito aberto. As pessoas acham que o complexo é o difícil. Às vezes o simples te dá uma rasteira. Substantivo próprio é que ele sempre vai ser escrito. Talvez isso facilite na grafia, tá? Talvez isso facilite para você entender melhor. Substantivo próprio sempre vai ser escrito com letra maiúscula. Sempre. Para dar um exemplo simples também, né? Espero que seja simples, que você não me corrija e diga que eu estou errado. Eu não entendi nada. Mas aqui, para entender, por exemplo, você pega cão. É comum, certo? A não ser que a pessoa esteja ofendendo a outra chamando de cão. Não, aí não. Você é um cão, continua sendo comum. Continua sendo comum. É a mesma coisa de falar, você é um cavalo, você é uma vaca. A não ser que você esteja falando do capeta. O cão. Se você esteja falando do diabo, o cão. Se você usa, você é um cão, isso não poderia ser entendido como adjetivo também? Não, continua sendo substantivo. Aí eu vou entrar em regra sintática que eu não queria, entendeu? Porque o artigo, ele sempre substantiva um adjetivo. Ele sempre torna um adjetivo um substantivo. Beleza. Agora, cão, que é comum, pode também ser o nome, por exemplo, de um personagem, ou apelido de alguém. E aí passa a ser próprio? Se for nome de algo, especificamente, passa a ser próprio. Personagem de um livro é o cão, aí passa a ser próprio. Tanto é que se escreve, né, nos livros aí, maiúscula, né? Beleza. No contexto dele geral, cão é comum. Aí você tem que ver o significado que a palavra tá tendo ali, né, no texto. A que se refere, né?
Então, o substantivo próprio é aquele que vai designar, aquele que vai dar nome a algo específico sempre individualmente, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo de um substantivo comum, caneta. Caneta, eu estou falando de forma genérica, é um objeto que escreve, né, que tem carga, que tem ponta geralmente esferográfica, é uma característica geral. Se fala, me empreste uma caneta, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer caneta. Agora, eu tenho substantivos próprios para designar a caneta. Por exemplo, as marcas. Pode ser Bic, pode ser Compactor, Faber-Castell ou qualquer outra marca que você quiser. Nome de marca é sempre substantivo próprio. E como eu disse, substantivos próprios são sempre escritos com letras maiúsculas, tá? E a gente tem outro exemplo, por exemplo, substantivo comum, videogame, substantivo próprio. Me dá exemplo de videogame aí. Tem o Nintendo Switch. O Nintendo Switch, que lançou agora, é um substantivo próprio, porque quando eu falo Nintendo Switch, eu não estou falando de qualquer videogame, eu estou especificando qual é. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Tem o PlayStation, tem o Xbox. PlayStation, o Xbox ou o Xbox são nomes de... Eu estou especificando qual é. Outro, país. Se eu falo país de forma genérica, é um substantivo comum. Agora, se eu digo qual é o país, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Itália, França, são todos substantivos próprios, porque estou especificando, estou dando nome a um país especificamente. Comum, eu posso pegar, por exemplo, podcast, é um substantivo comum. Não estou especificando qual, até porque existem dezenas, talvez centenas de podcasts aí no Brasil, né? Substantivo próprio, um exemplo, cabeça cast, que é o que interessa aqui, né? Cabeça cast só tem um, é um substantivo próprio. Ficou claro? Já tá bom, já foi suficiente. Acho que foi tranquilo, né? Tranquilo. Bom, a segunda parte aqui, a primeira parte foi substantivo comum, que é genérico, e substantivo próprio, que é mais específico. A segunda é substantivo simples e substantivo composto. Molezinha, substantivo simples é formado por uma palavra só um radical, uma palavra. Substantivo composto, mais de uma. Se tem uma palavra, é simples. Se tem mais de uma palavra, é composto. Não tem como ser mais fácil, né? O que foi isso? Então, vamos lá. Couve-flor, composto, em duas palavras. Beija-flor, composto. Sol, simples. Girassol, composto. Chuva, simples. Guarda-chuva, composto. Quando tem o hífen, é moleza, hein? Não, agora, mas tem uns que não tem hífen, por exemplo, sol e girassol não tem. Mas aí a pessoa, por exemplo, o girassol. O girassol é até fácil. É porque você tem que ter também um pouquinho de referência, né? Você tem que ter um pouquinho de leitura, tem que conhecer um pouquinho aí o vocabulário, né? É fácil de você identificar uma palavra composta quando ela tem hífen, mas às vezes quando não tem hífen também. Por exemplo, girassol não tem hífen. Paraquedas também não tem hífen, você sabe que são duas palavras. Paraquedas. Paraquedas, sim. A gente sabe que são duas palavras separadas. É uma palavra composta, de duas palavras. O problema é quando uma palavra, uma dessas palavras, né, da composição, ela não é uma palavra que é comum no vocabulário. Entendi. Mas aí a gente chega nessa questão numa discussão mais futura. Por hora, a gente só quer entender o conceito. E o conceito de substantivo simples é um radical, uma palavra. Substantivo composto, duas ou mais. Sempre vai ser bem tranquilo. A não ser menos frequente a palavra, mais difícil de você classificar. Frequência de uso, né? Então a gente já foi comum e próprio, simples e composto, agora primitivo e derivado. O que seria um substantivo primitivo? O que é um homem primitivo, Eduardo? Um homem primitivo é aquele homem assim, machista, um homem retrógrado. Caraca, cara, onde é que tu tá indo? Tá, não, desculpa, tô só fazendo graça. Cara, aquele homem das cavernas, aquele homem que batia na mulher com porrete e arrastava ela pelo cabelo dos desenhos do Pica-Pau lá. Não, eu tô zoando aqui, mas quando a gente fala de primitivo, a gente pensa em quê? A gente pensa no início, né? Em algo que vem primeiro. Primitivo. O primitivo foi os primeiros homens que apareceram. Quando a gente fala em qualquer coisa que é primitivo, é o primeiro. Às vezes até rudimentar, mas é aquilo que veio antes, né? A gente geralmente pensa assim. Então, no substantivo, esse raciocínio também é levado para dentro das classes dos substantivos. Quando a gente fala de substantivo primitivo, é aquele substantivo que vem primeiro, é aquele que não é derivado de nada. Ele é primeiro. Você fala, por exemplo, eu vou criar uma coisa aqui e vou dar o nome de mesa. Pronto. Mesa é primitivo. Não é derivado de lugar nenhum. O inicial. É o inicial. Ela vai dar origem a outras palavras. Se você cria uma palavra a partir de
outra palavra, aí essa palavra já não é mais primitiva, ela já é derivada, porque você está criando uma palavra a partir de outra, usando como base outra palavra. Então eu tenho aqui uma palavra primitiva, café. Então você tem café, que é primitiva, não vem de nenhuma outra palavra. Você viu lá o grão de café, faz o seu cafezinho lá e você pega, vou dar um nome de café, pronto. Batizou de café, inventou o nome, né? Não veio de lugar nenhum. Agora, se você cria uma máquina que faz café e você dá o nome de cafeteira, aí cafeteira é derivado de café. Se a substância que te deixa acordado quando você bebe café, a gente chama de cafeína, ela é derivada de café. Se você bebe um pouquinho só de café, você bebe um cafezinho é uma palavra derivada de café. Plantação de café, cafezal, também é derivada de café. Então a gente tem café, que é primitivo, e a gente tem as palavras que vêm derivadas, que é cafezal, cafezinho, cafeteira, cafeína. Que aí é fácil. É mole. Mesma coisa com pedra. Pedra é primitivo e a gente tem palavras derivadas. Pedrinha, pedreira, pedregulho. Aí já não é mole, não. São fáceis também, cara. Mas Pedrinha é não uma é pedra mole. pequena, pedregulho é uma pedra grande. Pedreira é um lugar onde tem muitas pedras. Mas não é mole. Ou o nome de uma comunidade no Rio de Janeiro também, ali perto da Pavuna. Vamos lá, chuva é primitivo, não é derivado de nada. Chuva não vem de nenhuma outra palavra. Chuva é chuva. Tem certeza? Não, cara, não tem. Vai derivar de que palavra? De uva? Não sei. De que palavra? De chu? Você tava lá quando inventaram a palavra? Não tava. Então, vai que de repente chuva vem de outra coisa e você não sabe. Pois é. Infinitesimal vem de que palavra? Aí é fácil, infinito. Olha aí. Tá vendo? É uma palavra derivada de infinito. Que eu nem sabia da existência, mas tudo bem. Então a gente tem chuva, que é primitivo. Derivado de chuva, a gente tem chuvisco, chuvarada, chuvinha. São palavras que vêm de chuva. Então até aí foi, né? Daí foi, beleza. Aí não tem nenhuma dúvida ardilosa, não. Vamos lá. Concretos e abstratos. O que seriam Opa! Essa daqui é meio pegadinha. Essa daqui é meio pegadinha. Essa aí sempre gera um probleminha. O que é um substantivo concreto? Geralmente, quando alguém define um substantivo concreto, o que a pessoa diz? O concreto é aquilo que você consegue pegar, aquilo que você consegue tocar. Se você toca, se você pega, é concreto. Não é isso que dizem? Quase todo mundo diz isso. Tem massa, né? Se você não consegue pegar, não consegue tocar, é abstrato. Só que não é bem assim, né? Não, de forma alguma. Isso aí eu sei. Pois é, porque a gente tem aqui, vamos pegar como exemplo a palavra lobisomem, tá? Uma criatura mitológica que ninguém viu, eu acho. Lobisomem é inventado, é fantasioso, apesar que tem gente que acredita, né? Mas não vamos entrar dizer aqui que no... ninguém viu lobisomem, tem gente que diz que viu, mas enfim. Mas vamos a considerar que a princípio ninguém viu. é um ser da fantasia inventado, né? Então é óbvio que é abstrato, não existe. Pois é, ninguém pegou um lobisomem, ninguém viu, ninguém tocou, mas ainda assim lobisomem é um substantivo concreto. Então, Mesmo que não exista. Essa definição de que concreto é tudo que a gente pega deixa margem para muitos erros, entendeu? Muitos erros de interpretação mesmo. Então, uma definição que a gente pode ter aqui, uma definição melhor, é que substantivo concreto, a gente pode dizer que é aquilo que designa seres que existem, que possuem existência própria, independente de outros seres. Simplesmente, substantivo concreto dá nome àquilo que existe. Em outras palavras, a gente pode dizer que substantivo concreto é tudo aquilo que não depende de outras pessoas para existirem. É importante aqui diferenciar, né, o que existe e o que é real, né, para a pessoa não falar, mas lobisomem não existe. Na verdade, ele existe. Ele não é real, até onde a gente sabe. Mas se fosse, não dependeria de ninguém para existir. Exatamente. Quer dizer, mesmo sendo um ser da fantasia, ele existe na fantasia. Exato. O diferente disso acontece com os substantivos abstratos, que eles dependem de outros seres para se manifestar ou para existir. Que quase sempre os substantivos abstratos vão dar nome para o quê? Para ações, para qualidades, para emoções, para sentimentos. E os sentimentos, as ações e as emoções dependem de alguém, porque alguém precisa sentir aquela emoção, precisa ter aquele sentimento. Tá? Então, apesar de foi até bom você ter
falado isso, porque seres mitológicos, imaginários, fenômenos da natureza, nome de lugar, são sempre concretos, tá? Então a gente pode dizer que substantivo concreto vai dar nome a coisas palpáveis, que é aquilo que a gente pega, né? Que são o quê? Pessoas, animais, objetos, plantas, etc. Concepções, isso é importante, porque números, no geral, quando você fala a palavra número é uma palavra concreta, quadrado é uma palavra concreta, tempo é uma palavra concreta. Quer dizer, números são objetos matemáticos, né? Então, concretos. Pois é, tempo, a gente não pega o tempo, a gente não toca no tempo, e é concreto. Instituições, dinheiro, dinheiro é mais fácil que dinheiro a gente pega, mas universidade é concreto, parlamento é concreto. Fenômenos, noite, chuva, vento, são concretos. Lugares, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, Marte, são concretos. E entidades reais ou imaginárias, tá? Lobisomem, vampiro, fada, duende, diabo, Deus, são sempre concretos. Os abstratos são as qualidades, beleza, bondade, honestidade, integridade, estados, vida, morte, velhice, sonho, sono, sentimentos, amor, tristeza, alegria, ódio, sensações, fome, sede, enjoo, calor, frio, ações, compra, pescaria, viagem, etc. E noções, tamanho é uma palavra abstrata, peso é uma palavra abstrata, altura é uma palavra abstrata e cor é uma palavra abstrata. Beleza. Então agora a gente vai para o próximo, que são substantivos coletivos. Substantivos coletivos a gente não tem nenhuma oposição a eles, nenhuma contrapartida, tá? Então a gente divide em substantivos coletivos e aqueles que não são coletivos. É bem fácil. Se é coletivo... Então, substantivos coletivos, a gente tem que entender o que é um coletivo. Então, gente, muito fácil. O que não é coletivo é não coletivo. Pronto, simples. O que... Exatamente, ficou até meio complicado. O que não é coletivo é não coletivo. Ficou até complicado de entender, mas é isso aí. Vocês aí, gramáticos, que escolheram os termos. Eu tô só tentando entender. Cara, substantivo coletivo, ponto. Tudo aquilo que for coletivo é coletivo. O que não for coletivo não é, ué. O que não for não é. Simples assim. Então, beleza. Não, voltando, né? Então você não tem o não coletivo. Simplesmente... É coletivo ou não é? Não é coletivo, pronto. Tá. Substantivo coletivo, então o que é? É aquele que, mesmo ele estando no singular, sempre vai escrever o substantivo coletivo no singular, pode ter plural, né? Mas assim, mesmo que ele esteja no singular, ele vai indicar um conjunto ou um grupo de coisas ou de seres, tá? Que sejam da mesma espécie, obviamente. Da mesma espécie. Da mesma espécie, obviamente. Então, mesmo tendo escrito no singular, ele nunca vai fazer referência a um objeto somente. Ele vai fazer sempre referência a um grupo, a um conjunto de coisas. Exemplo, flor. Se eu falo flor, eu estou me referindo a uma unidade, um objeto, um único objeto que é o objeto flor. Agora, se eu falo buquê, mesmo que seja no singular, um buquê, eu não estou me referindo a uma flor, eu estou me referindo a um grupo de flores, a um conjunto de flores. Então, mesmo que seja um buquê, é um conjunto de flores. Então, isso é um coletivo. Coletivo é sempre um grupo de alguma coisa. Buquê com uma flor não é buquê. Se for um buquê de uma flor só, não é buquê, né? Aí tem alguma coisa errada. Aí não adianta você comprar uma flor e dar pra alguém dizendo que é um buquê. Não, é uma flor, seu pão duro. Lógico. Então a gente tem flor, que o coletivo pode ser buquê ou ramalhete, o mais comum é buquê. A gente tem arquipélago, que é o coletivo de quê? De ilha. De ilha. A gente tem bando, que é o coletivo de... Deputados, Falei errado. Desculpa. Essa eu não tava esperando. Boa. Aí seria corja. Corja, coletivo de deputado. Tá. Bando de aves. De aves. Coletivo de chaves. Eu tenho uma chave. Eu sei. É uma unidade. Eu tenho várias chaves. Eu tenho um grupo de chaves. O coletivo de chaves é... Não, molho. Chaves é molho. Ninguém usa isso, né? Ninguém fala. Algumas pessoas até falam. Eu já vi uma pessoa falando, pega ali o molho de chaves. Mas eu fiquei até até estranhei. É bem raro de se ver. Agora, um que é bem mais comum é o coletivo de roupa. As pessoas até nem associam a palavra ao coletivo. Mas é uma palavra bem usada. O coletivo de roupa é... É enxoval, né? Sempre que você
você fala exatamente, sempre que você está falando enxoval, você está falando de roupas. Ah, vou comprar um enxoval para o meu casamento. Vai comprar roupas, quaisquer espécies. Seja roupa de cama, seja roupa mesmo, qualquer tipo de roupa é o coletivo de roupa enxoval. Quer dizer, eu tenho então no meu guarda-roupa um enxoval. Exatamente, é isso aí. Não, eu associava a roupa de cama, né? Quaisquer roupa é enxoval. Então quando alguém falar assim que quer ganhar um enxoval de presente, pode ser... Camisa, meia, pode... Eu tava pensando na meia. Tradição, a gente doa o enxoval quando a pessoa tá casando. E quando a pessoa tá casando, ela precisa de roupa para a casa, né? Não de roupa para ela mesma. Não, mas eu vou usar agora o uso correto do coletivo aí. Ninguém vai poder te culpar, vai poder te achar um babaca, mas não te culpar. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu mando ouvir o nosso podcast. Boa, eu acho que eu deveria fazer isso mesmo. Explica bonitinho por que eu dei aquela meia. Não, pera aí. Não é assim também. Eu vou dar um conjunto de meias. Exatamente, aí sim. Tá? Não é uma meia. Vamos lá. Coletivo de ator também é muito usado. As pessoas geralmente conhecem essa palavra, que é a palavra... Coletivo de ator é elenco. Elenco. Tem em todos os filmes, cara. Filme, novela, peça de teatro. Você geralmente tem a palavra elenco ali em algum lugar. É ator, atriz, né? Aqui tem essa diferenciação, né? Não, tanto faz. Ator ou atriz, tá? A gente tá falando da categoria. No coletivo não existe essa diferenciação de gênero, né? Coletivo é... Não, depende do coletivo. Existem coletivos muito específicos, tá? Esses coletivos aqui, por exemplo, ave, é coletivo de aves, tanto masculino quanto feminino. Agora, por exemplo, tem alguns coletivos que a gente pode dizer que são inúteis, pra nossa realidade até que são inúteis, porque você raramente vai sentir falta deles, tá? Muita gente nem sabe. Por exemplo, o coletivo de camelo. Pra que você quer saber isso? Eu quero saber porque eu aprendi. Eu lembro. Isso caiu em prova, tá? De escola. Então eu lembro. O pessoal cobra porque é um coletivo muito inútil, cara. E eu vou usar. O resto da minha vida eu encaixo isso em conversas, entendeu? Eu vejo olha ali foto aquela caravana de camelo. Você, não. Caravana não se Caravana fala. não. Que caravana? Caravana. Aquilo ali é uma cáfila. Cáfila, isso. Mas não precisa nem falar cáfila de camelo, porque cáfila só pode ser de camelo. Só de camelo. Então, a gente tem, por exemplo, outro coletivo aqui que é bem pouco usado, que é vara. Vara não é um objeto, é um coletivo. Esse aí eu realmente, se já caiu em prova minha, eu errei. Pois é, vara é o coletivo de porcos. Se tem um porco, é um porco. Se tem 3, 4, 5 porcos, aí você já tem uma vara. Uma vara, tá. Agora sim você pode fazer aquela piada com Brasília, com esse coletivo aí, ó. Esse coletivo é muito específico que eu te falei. Eu tô... Que é a palavra súcia. Súcia é um coletivo muito específico, que se refere especificamente a que tipo de gente, Eduardo? Você tá falando aí que eu posso usar agora no que eu queria, então deve ser gente que não presta, né? Exatamente. Súcia se refere a um grupo de pessoas desonestas, pessoas de má índole. Quando você tem muitas pessoas desonestas e pessoas de má índole juntas, você tem uma súcia. Uma súcia. Nós temos uma súcia. Temos, governando a gente. Nós temos várias espalhadas por aí. Um monte. Tem um coletivo aqui que talvez seja mais útil para você que trabalha com números do que vai ser para mim, que é a palavra grossa, que é a palavra... Eu li essa palavra por questão de estudo de unidade, assim, né? Que é aí... para dúzias, né? 12 dúzias. Exatamente. A gente tem uma dúzia. Uma dúzia já é uma espécie de coletivo. Uma dúzia não é uma coisa. Uma dúzia são 12 coisas, né? E você tem, se você tiver 12 dúzias, ou 144 unidades, você tem uma grossa. Você pode trabalha falar... com um conjunto de 12 dúzias, cara? Em feira se usa ainda as dúzias, agora 12 dúzias... Eu não sei se de repente o comércio usa, hein? Talvez use. Comércio assim de grandes quantidades, talvez use. Quem tá ouvindo a gente pode até estranhar, assim, achar... Mas na verdade a gente usa isso com os números decimais, né? A gente quando fala 100 é 10 dezenas. Nada mais do que isso, né? Uma dezena são 10 unidades, né? É só outro sistema.
Então, coletivo é tudo aquilo que faz referência a um grupo de coisas, pessoas ou objetos de uma mesma espécie. Depois aí vou pesquisar qual é o coletivo de gente de gente honesta. é. Pô, indo ver se eu posso usar. Deve ter um nome para isso. Deve ter. Vamos adiante. Então, o substantivo que a gente vai ver, a gente só vai introduzir agora isso daqui, tá? O substantivo ele pode ser singular também ou plural. Não é exatamente um grupo, é mais uma característica. Os substantivos, eles são uma classe de palavras que ela é variável, ou seja, substantivos você pode mudar de acordo com o número, se é singular ou plural, e de acordo com o gênero, se é masculino ou se é feminino, tá? Então, é uma classe variável. Existem classes que não mudam, que são invariáveis. Não é esse o caso. O substantivo muda. Então, a gente tem aqui singular e plural. Singular se refere a uma coisa só, ou um grupo. Um livro, uma flor, um buquê, um homem, uma constelação. Constelação que é o coletivo de quê? Estrelas. Isso é moleza. Se tu não soubesse, cara. Até porque pega esse estelações, né? Palavra ajuda. Não, cara, também. ninguém pensa nisso. Você pensou, mas ninguém mais pensa nisso. Poxa, estelar, palavra ajuda. Pois é. Pra quem não pegou ainda é estrela, tá? Mas acho que todo mundo sabia. Então vamos lá. E plural, que é quando se refere a mais de um, tá? A partir de 2 já é plural. Então tem um livro, singular, 2 livros, plural. Uma flor, singular, 2 flores, plural. Uma constelação, singular, 2 constelações, plural. Curiosidade aqui básica. Existem algumas palavras, alguns substantivos, que são usadas somente no plural, tá? Que é o caso de palavras como parabéns, núpcias, condolências, pêsames. Você sempre usa essas palavras no plural. Você não fala meu parabéns, minha núpcia, noite de núpcia. Você sempre fala no plural. Curiosidade aqui, se você quiser saber, a gente chama essas palavras por uma expressão em latim que significa somente no plural. A gente usa a expressão plurale tantum. Mas isso é só uma curiosidade, não é importante. Uhum. Ainda bem. Não, nisso daí tem gente que até ignora a existência disso. É só realmente uma curiosidade. E outra característica, mais uma vez, está complementando a outra. Como a gente sabe que os substantivos são uma classe de palavras que são variáveis, eles não mudam somente em singular e plural. Mudam também em masculino e feminino. Tá? E quando a gente fala de gênero, que é masculino e feminino, a gente tem agora sim 2 tipos de substantivos, que são aqueles que a gente pode chamar de uniformes, são aqueles que têm uma forma só, e aqueles que são biformes, ou seja, tem 2 formas diferentes, uma para masculino e outra para feminino. Então, vamos lá. Exemplo de substantivo biforme. Menino, se você fala menino, é masculino. Se você falar do feminino, menino vai mudar para menina. Cidadão, cidadã, camponês, camponesa e assim vai. Beleza. Então, o substantivo uniforme é aquele que não muda, tá? É a mesma palavra para feminino e para masculino. Biforme é todas aquelas palavras que mudam quando são no masculino e quando são no feminino, ok? Ok. Geralmente, a mudança é feita quase sempre pela palavra A. A palavra A vai indicar que é feminino. Mas nem sempre, tá? Existem palavras que mudam totalmente. Você está falando do masculino é uma palavra, você está falando do feminino é outra palavra que nem tem ligação, nem tem nada a ver uma palavra com a outra. Verdade. Essas palavras a gente chama de heterônimos, tá? Heterônimos são substantivos que têm uma palavra para masculino e outra palavra para feminino. Você vê a Dá um complicação. Complicação. Não é complicado. Hétero é diferente. Hétero é diferente e homo é igual. Então você tem o heterônimos, são palavras diferentes. A complicação não é o termo usado, né, para se referir a isso. É o nome que se dá a substantivos, é a situação, né? Homem e mulher. Homem é uma palavra que só se refere ao masculino. Se você quiser falar do feminino, você vai usar a palavra mulher. E você percebe que é outra palavra que não tem nada a ver. Homem e mulher não tem nada a ver uma palavra com a outra. Agora, um que me veio à cabeça, cadela e cão são heterônimos. Cavalo e égua, boi e vaca são heterônimos. Aí tem cavalheiro e dama. Exatamente. São todos heterônimos. Quando você tem uma palavra aí muito diferente para se referir a masculino e feminino, a gente chama de heterônimos.
Entendi. Quase sempre os substantivos vão ser biformes. Quase sempre vão mudar no feminino e no masculino. Às vezes eles vão ser heterônimos, raras vezes. A maior parte das vezes eles vão só ter aquela marca ali que é a letra A, que é para indicar que é feminino. Tipo assim, né? Eu acho que o pessoal começou pelos heterônimos. Aí quando eu vi que o negócio ia ficar. Ideias, né? Aí o pessoal parou, não, peraí, a gente vai tá arrumando um problema sem tamanho. Esse negócio de homem, mulher, bode, cabra, boi e vaca, cara, olha a complicação que isso tá gerando. Vamos botar um O e um A, um E e acabou. E resolve a vida de todo mundo. Simplificou. A simplificação Pois é, cara. é Com animal bela. é muito comum isso. Com animal é comum demais. Tipo, zangão e abelha, por exemplo. Não tem nada a ver, cara. Porque foram as primeiras palavras, né? Se referindo aos animais. O que é esse bicho aí? Boi. Aí, tem a fêmea. Vamos chamar de quê? Vaca. Qual é a conexão, né? Aí você Qual é vê. a conexão? Aí chegou uma hora que alguém esperto parou pra pensar no futuro. Como é que o negócio tava andando? Falou, não, vamos parar. Chega. Vamos parar enquanto ainda dá. Não, mas e o que já foi? O que já foi, fica. Não vamos fazer reforma ortográfica, não. Que reforma ortográfica é pior. Deixa do jeito que tá. Deixa. Que o remendo às vezes sai pior. Deixa. Vamos lá. Vamos a partir de agora construir um futuro novo. E vamos fazer aí o biforme. É o biforme, né? É isso? Não, os heterônimos, eles são biformes. Eles Não, têm perdão. formas. Os biformes, eles podem ser heterônimos ou não. Não, tá. São os não heterônimos. Exatamente. E existe também aqueles que são uniformes quanto ao gênero. Eles não mudam no gênero, tá? Os que não mudam são Mais fácil epicenos, os sobrecomuns e os comuns de dois gêneros. Tem 3 grupos de substantivos que não mudam em gênero. Sou fã. Epicenos, sobrecomuns e dois gêneros. E comum de 2 gêneros. A gente vai ver cada um deles. Começando aqui pelos epicenos, tá? Os epicenos são usados para referir a animais. Sempre que a gente usa epicenos, a gente está se referindo a animais somente, tá? E eles são uniformes, então eles não mudam. Como é que a gente faz a distinção? A gente usa a e o antes e usa macho ou fêmea depois. Cobra. A gente não tem masculino de cobra, não é o cobro. Não tem o cobro, né? É a cobra e a cobra. Só que a gente usa o macho ou fêmea. A cobra macho, a cobra fêmea. Aí foi o pessoal querendo simplificar mais ainda, né? Pois o jacaré macho, o jacaré fêmea. E é isso. Girafa é a mesma coisa. Girafa macho, girafa fêmea. Crocodilo macho, crocodilo fêmea. Foca macho e foca fêmea. Assim, é só isso. Não tem distinção. Então, a gente sempre que está falando de epiceno, são substantivos que não mudam e só se referem a animais. Somente a animais. Sempre que a gente fala de epiceno, animal. Somente animal, né? Lembrando que, né, gente, não todo animal, né? Não, o animal humano tá fora. Tem outros animais também que não são assim, né? Não são epicenos, né? A gente viu lá o exemplo do boi e da vaca, né? Que... Tá? Por exemplo, boi e vaca não são epicenos. Boi e vaca são biformes heterônimos. Aí, depois você falou que vem os... Sobrecomuns. Sobrecomuns já é o contrário. Sobrecomuns são usados somente para pessoas. E aí, os sobrecomuns não mudam em nada. A gente só sabe pelo contexto. Se eu falo, por exemplo, a criança masculino e a criança feminino. Não muda. Eu só sei se eu souber o nome. Tipo, João é uma criança muito agitada. Então, João é uma criança. Então, agora eu sei que a criança é masculino. Eu falo, sei lá, Maria é uma criança, eu sei que criança é feminino. É a mesma coisa com vítima. Vítima é sempre feminino. Você vai falar a vítima. Eu fui uma vítima. A testemunha também. O indivíduo. O indivíduo é sempre também usado no mesmo gênero para masculino e para feminino, tá? Isso não muda nem o artigo, tá? É a criança, a testemunha, a vítima, o indivíduo para masculino e para feminino. O gênio, tá? Não existe feminino de gênio, é o gênio. Se for uma mulher, a gente fala ela é um gênio. Uhum. E ídolo, tá? Tem muita gente que usa ídola. Não... Nossa.
de acordo com a gramática, não existe feminino de ídolo. Você tá falando de uma mulher, tipo, uma mulher famosa aí, vamos supor, falar uma mulher famosa aí da época, sei lá, Madonna. Madonna é meu ídolo. Meu ídolo. Não, meu não. Seu. Então, você entendeu. O meu ídolo é a Madonna. Madonna é meu ídolo. Então, ídolo é uma palavra que é usada somente no masculino, tá? Mesmo que for para se referir a mulheres. Agora uma pergunta. Por exemplo, a palavra vítima. A vítima seria classificada então como sobrecomum. Vítima é sobrecomum, exatamente. A palavra vítima não é feminina. É uma palavra feminina, gênero feminino, Tá. sobrecomum. Ela é uma palavra feminina de gênero sobrecomum. Exatamente. Isso? Ah, beleza. Uma palavra de gênero feminina, só que ela é classificada como tá. sobrecomum. O gênero é o gênero da palavra. A palavra é feminina. Ao que ela vai se referir pode ser feminino ou masculino. Isso, eu A acabou que eu palavra, falei todas as palavras da língua portuguesa têm um gênero. A palavra criança é criança, testemunha e vítima são palavras do gênero feminino que se referem tanto a homens quanto mulheres. eu tô falando isso, acabou que eu falei o contrário, mas tô falando isso justamente para diferenciar o gênero da palavra, né, e a que ela se refere, né, que são coisas diferentes, né. Então a vítima é uma palavra feminina, o indivíduo é uma palavra masculina, né, mas E ambos se referem a mulher e homem. são classificações diferentes para que a palavra é usada e a palavra em si. Exato. O gênero da palavra é uma coisa e ao que ela vai se referir é outra coisa. Então, a diferença principal do epiceno para o sobrecomum é que epicenos são só para animais e sobrecomuns são só para pessoas, tá? E o epiceno a gente tem lá o recurso de usar macho e fêmea depois. A cobra macho, a cobra fêmea. Ninguém vai falar a criança macho, a criança fêmea. Ninguém deveria falar assim, né? Talvez alguém fale. Né, que fica estranho. Ninguém deveria falar desse jeito. E a pessoa no tribunal, a testemunha macho. Apresente-se, por E a favor. testemunha fêmea. Ia ficar meio estranho, né? Vai ficar bem estranho, não. Provavelmente ninguém fala assim. E por fim, chegamos ao último grupo, que são os substantivos uniformes, que são comuns de dois gêneros, tá? Os comuns de dois gêneros, eles têm uma forma também, uma forma somente, mas eles mudam o artigo, tá? A diferença entre masculino e feminino é feita pelo uso do artigo o ou a antes. Então eu tenho aqui o colega e a colega. A única diferença do comum de dois gêneros para o sobrecomum é que no sobrecomum nem o artigo muda. É a criança para homem e a criança para mulher. É só o artigo que vem ali na frente, né? Exatamente, é só o artigo. A vítima, não importa se é homem ou mulher. Agora, no comum de dois gêneros, o artigo muda. Se for doente, se for um homem, é o doente. Se for uma mulher, é a doente. Estudante, se for um homem, é o estudante. Se for uma mulher, é a estudante. Adolescente é a mesma coisa. O adolescente, a adolescente. Então, essas palavras são chamadas de comuns de dois gêneros, tá? Agora, essa diferença não é só o artigo, né? Ela é também na flexão que se faz aí de adjetivos, né? Por exemplo, não sei se flexão é a palavra correta, né? De gênero é flexão. Né? Você fala a criança é feia, sendo menino ou menina. Tanto faz, a criança é feia. Quando você fala o colega feio, né? E a colega feia, você faz a flexão de gênero quando é comum de dois gêneros, né? Isso, exatamente. Isso a gente pode deixar mais pra frente, mas muito bem colocado, é isso aí. Uma curiosidade interessante aqui, que a gente também pode falar nesse comum de dois gêneros, é que quando a gente se refere à profissão, o assunto pode gerar um certo impasse por causa de uma função, de uma questão social, não é nem de uma questão gramatical, porque pela gramática não muda e ponto, tá? Por exemplo, palavras como governante, presidente, gerente, dentista e artista são palavras comuns de dois gêneros. Então é o governante e a governante, o presidente e a presidente, o gerente e a gerente. Beleza. Mas, devido a uma questão social... Só para citar, né, tem o artista... Também. Palavras que terminam com ista, palavras que terminam com NTE, governante,
presidente, gerente, o geral, não muda. Sim. Mas, de acordo com o projeto de lei de 2009, que está em vigor, inclusive você pode achar ele lá no site do Planalto, o número da lei, vou até dar o número da lei aqui se você quiser procurar, Diga aí. é a lei 6.383 de 2009. Que diz o seguinte, um dos artigos da lei diz o seguinte, diz que a flexão de gênero é obrigatória em casos de profissões, tá? Obrigatória. O projeto de lei número 6.383 de 2009, de autoria do Senado Federal, com origem da iniciativa da senadora Ceris... Nossa, esse nome é impronunciável, hein? Não me lembro como é que fala o nome dela, não. Eu não faço a menor ideia. Determina o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear profissão ou grau em diplomas expedidos por instituições de ensino públicas e privadas. A iniciativa assegura ainda às pessoas que já estão diplomadas o direito de requerer dessas instituições nova emissão gratuita dos diplomas com a devida correção. Ela obriga a flexão de gênero para nomear profissões ou grau em diplomas expedidos por instituições de ensino públicas e privadas. E é só para isso. É assim, né? Querer mandar na gramática com lei, que é óbvio que... Cara, tem muito disso no Brasil, tem muito disso. É óbvio que não vai funcionar, né? Não sei, cara. Algumas coisas até funcionam. Por exemplo, governante, a gente já acostumou com a palavra governanta, já não estranha tanto. Eu sinceramente não ouço. Sério, cara? Não, talvez você tá pensando no governante de um país, mas se você pensa numa pessoa que governa uma casa, por exemplo. Ah, sim, mas é justamente, normalmente se usa o nome governanta justamente numa situação que não é um cargo de autoridade, eu assim, vou dar minha opinião aqui, que é uma opinião que não vale de nada. A opinião de ninguém vale nada, cara. Né? Eu não sei. É lei, cara. Lei você não muda com opinião. Não, lei não, mas eu sei que tem aí os gramáticos, né? Existe a academia, e que eu sei que não é simpática essa lei. Não, nunca serão, cara. E se eles fossem simpáticos, de repente isso forçaria com o tempo uma mudança, né? Porque aí a mudança vem em livros. Aí a mudança acaba se impondo pelo uso. Eu acho que gramática tem muito isso, né? O uso acaba forçando a mudança. O uso sempre prevalece. O uso sempre prevalece, a língua está sempre mudando por causa do uso. Então é isso, se as pessoas forem, né, mudando, muda, mas eu acho muito... não vai. A lei é de 2009, cara, a gente já tem 9 anos essa lei e não mudou até hoje. Eu acho muito artificial, né? É uma forçação de barra, não vou entrar no mérito do motivo, né, de porquê dessa iniciativa, mas... mais uma iniciativa social do que gramática, né, só que a lei existe, ela tá aí. Bom, mais alguma coisa para falar sobre essa lei? Não, e aí um dos parágrafos diz que as normas formais da língua portuguesa estabelecem que o gênero gramatical, ou seja, masculino ou feminino, devem coincidir com o sexo da pessoa que se refere. Ignorou tudo o que a gente falou, né? Pois é, deve coincidir. E aí, todo mundo se lembra da nossa presidente, Dilma, né? Que ela queria ser chamada por presidenta. E ela tinha amparo legal para isso, mas muita gente falou que não era gramática e tal, mas realmente a gramática não aderiu, né? Mas de acordo com a lei, presidente, masculino, feminino, presidenta, governante, governanta, gerente, gerenta. Eu duvido que alguma governante seja chamada de governanta. Mas aí não especifica que a mudança deva ser feita exclusivamente do masculino para o feminino. Aqui diz que as normas formais da língua portuguesa estabelecem que o gênero gramatical deve coincidir com o sexo da pessoa que se refere. Então, a gente pega aqui uma palavra que é dentista, por exemplo, que o gênero da palavra é dentista, termina com A, feminino. Você vai botar dentisto? Provavelmente não. Eu imagino que os dentistas que são homens, né, não vão fazer questão dessa mudança. A lei sabe, tá aí, né? Com caso tempo. você não conhecesse, tá aí a lei número 6.383 de 2009. Não vou fazer comentários off-topic não, já fiz o suficiente. Vamos lá.
Outra curiosidade quanto ao gênero de alguns substantivos aqui, rapidinho, tá? Há substantivos que podem apresentar gênero tanto masculino quanto feminino, só que o significado muda, tá? Se você fala uma palavra no masculino, ela tem um significado. Se você fala ela no feminino, tem outro significado. O rádio, você está falando, por exemplo, do aparelho. A rádio, da emissora, da estação. A capital, a cidade. O capital, dinheiro. Grama, se você fala a grama, tá falando da vegetação. Tá falando da unidade para se referir ao peso, é o grama. Então você não vai chegar lá e falar, me dá 200 gramas de queijo. Agora volta aí. O grama, grama, unidade, 200 gramas. unidade para ferir massa. Grama, unidade para ferir massa. Não é para ferir peso, massa, é ferir massa. É o grama. Caixa. Caixa é fácil. O caixa e a caixa. O caixa é um funcionário. A caixa é uma caixa, é um recipiente. O moral, o ânimo. A moral é honestidade, bons costumes, etc. Então, basicamente é isso. Alguma coisa que ficou mal explicada, mal resolvida, Eduardo? Não. Só comentar aqui, né, gente? Então, por favor, quando for lá no mercado comprar presunto, peça 200 gramas de presunto e não 200. 200 né? gramas, 200. Senão o cara vai te dar um monte de capim. Exatamente. E você não vai nem poder reclamar que foi o que você pediu. Então vamos lá pro próximo bloco, sei de cabeça? Vamos seguir? Vamos lá, chega aí. Vamos revisar aqui rapidinho. Define aí pra mim, o que é um substantivo comum? É sério isso? Vamos definir agora. Cara, a gente tem que definir substantivo comum. Você viu todos. Substantivo comum, próprio, simples, composto, etc, etc. Vamos lá. Vamos lá. Calma aí. Comum é aquele que se refere a seres e coisas de mesma espécie. Perfeito. Próprio. Certo? Os próprios já são seres específicos. Você já fala de um indivíduo. Isso aí, exatamente. Isso aí, substantivo simples. O simples é formado por uma só palavra. Exatamente. Se você tem uma palavra só, é simples. Substantivo composto. O composto é mais de uma palavra. 2 ou mais. Né? Aí palavra a gente pode falar radical também. Né? Radical também é, porque uma palavra é um radical. Porque às vezes a palavra não vai estar inteira lá. Às vezes tem uma amálgamazinha. Primitivo. O que é um substantivo primitivo? Primitivo, eles não são formados por nenhum outro substantivo. Então ele vem primeiro. Ele que vai ser usado para formar substantivos. Ele não é formado a partir de nada. Ele é o inicial. Ele é o inicial, exatamente. Substantivo derivado é o quê? O derivado já é diferente do primitivo, né? Fazendo aqui a contraposição. Ele é formado por outro substantivo. Exato. Ele é formado com base em outro. Ele pega lá o primitivo, acrescenta alguma coisa, né? Não. É para falar, o derivado ele vem do primitivo. Ele é um derivado do primitivo. Aí a palavra até ajuda, né? Primitivo, derivado, certo? Você pode ter substantivo derivado de outro derivado, tá? Isso é interessante. Então, o derivado é importante que ele seja derivado. Ele não precisa ser derivado de um primitivo. Porque, por exemplo, você pega café, cafeteira, e aí você pode botar cafeteirazinha. Beleza. Então, derivou 2 vezes. Um derivado do derivado, beleza. Não existe um número máximo de derivações, entendeu? Isso. Ok. Próxima pergunta. Não. Qual é o próximo? O que é um substantivo concreto? A gente ainda tá a gente ainda tá na primeira pergunta. Vamos lá. Concreto? O concreto esse é fácil. É o que tem existência própria, né? É a melhor definição que a gente pode conseguir. Essas definições acabam sendo um pouco problemáticas, mas assim, a melhor é essa. A existência própria aqui, pelo que eu entendi, você me corrija se eu estiver errado, já que eu estou respondendo a pergunta, não é que, como a gente falou, seres imaginários, eles dependeram que alguém tenha imaginado. Não é assim uma dependência que, para existir, ele não precisou de ninguém para existir. Né? Não é isso. Né? É porque um sentimento, por exemplo, que não é concreto, ele é algo relacionado a um ser. Depende de alguém estar sentindo para ele existir. É algo que um ser tem. O lobisomem que está lá no livro que a gente comentou, ele existe na história sem ninguém precisar ler ou ter emoção nenhuma, ele está lá. Ponto, acabou, ele está lá. Tá lá. Ele existe
imaginário ou não. O abstrato, ele já depende de um ser, né? É uma emoção, depende que alguém tenha essa emoção, não é isso? Exatamente, é isso aí. Então já definiu até o que é o abstrato, que seria a próxima. Porque quando eu penso em concreto, eu acabo pensando no abstrato junto, né? Porque eu acho que É evitável, né? a contraposição aí é quase que natural. Obrigatória, né? É obrigatória, né? Você pensou num, você acaba pensando em outro. O que é um substantivo coletivo? O coletivo é aquele que se refere a grupos. Sempre vai se referir a um grupo, ele nunca vai se referir a um indivíduo. Aí o coletivo não tem contraposição. Aquilo que não é coletivo, não é coletivo. A gente terminou de separar os grupos de acordo com algumas características. Agora, as próximas 4 vão ser todas direcionadas ao gênero. A gente tem aqui substantivo biforme e uniforme. Substantivo biforme. Primeiro, vamos lá. O que é um substantivo biforme? Me ajuda aí nos nomes, porque são muitos, hein? Os biformes é que tem 2 formas, ok? Uma pro masculino e outra pro feminino. A maioria é assim, tipo menino, menina, garoto, garota. Deixa eu ver outro aqui. A palavra... Vendedora. A palavra é diferente. Palavra é diferente. Muda alguma coisa. Muda alguma coisa. Cidadão, cidadã. Aí dentro desse grupo, tô lembrando que é dentro, né? É biforme. Dentro do grupo dos biformes, a gente tem um subgrupo, que é o grupo dos heterônimos. O que são esses grupos? Os heterônimos, hétero, né? Já tá dizendo que é diferente, né? Ou diferentões. Exato. São aquelas palavras que mudam muito, né? São muito diferentes. Não tem nada a ver uma palavra com a outra. Não tem nada a ver, você não consegue nem ligar uma palavra com a outra. Aí o exemplo mais óbvio, né? Homem e mulher que não tem... É o clássico. Homem e mulher não tem ligação nenhuma. Cavalo e égua, boi e vaca. Boi e vaca... A gente pode pensar que se parar pra pensar aqui, a gente vai ter um monte. Tem vários. Em contraste com os biformes, a gente tem os uniformes, que são o contrário, né? Qual é a diferença qual é a definição de substantivo uniforme? O uniforme é que a palavra tem uma forma só. Não vai mudar. Masculino e feminino não vai mudar. Não muda. Isso. Então a gente tem aqui os substantivos... São 3. Epicenos, sobrecomuns e comuns de 2 gêneros. Dentro da categoria de uniformes. Os epicenos. Os epicenos, deixa eu ver se eu me lembro. Eles só têm um gênero e eles são usados só para animais. Isso aí. E a diferença é macho e fêmea. A cobra macho e a cobra fêmea. O jacaré macho e o jacaré fêmea. Isso que eu tava esquecendo. Você usa lá o macho e fêmea para diferenciar, mas a palavra... né? Não muda. A cobra. A cobra macho ou a cobra fêmea. Você fala, olha lá a cobra não pode ficar chateada porque a palavra é mesmo. Ela só vai ficar chateada se você falar. Não deve ser tão fácil identificar se a cobra é macho ou fêmea. Faz sentido. Ou não. E sobrecomuns? Sobrecomuns também só tem um gênero e são usados para pessoas. E como é usado para pessoa, a gente... a gente não bota macho e fêmea, né? A vítima é a vítima. Eu fui uma vítima nessa história. Não importa se é homem ou mulher, vai falar, eu fui uma vítima. Agora me ocorreu, será que tem algum jornal que tá escrito assim, a vítima macho foi... Não, cara, claro que não. Não sei, vou procurar. Vai que eu acho. Vou pesquisar agora. Eu não duvido. Bom, vou pesquisar depois, ou você aí pesquisa também, e vamos lá. E por último, o comum de 2 gêneros. O comum de 2 gêneros só tem uma forma, e esse aí, masculino e feminino, tem um artigo na frente para diferenciar. Exatamente. Né? Aí é diferente do sobrecomum, que nem o artigo é diferente. Isso, eu tenho aqui, por exemplo, o adolescente, a adolescente, o colega, a colega. Muda o artigo, agora sobrecomum não muda nada. A vítima, a criança, a criança. Isso aí. Aí eu acho que acabou, ou tem mais? Acabou, acabou, a gente só divide aí. Agora vamos lá, o que significa, pergunta aqui, dizer que substantivos são uma classe gramatical variável? Variável é fácil, né? Variável é o que muda, né? Então ela muda o gênero, por exemplo. O gênero muda. O substantivo muda gênero, masculino e feminino. O número, né? Que é a quantidade, quando é um singular, quando é mais de um plural. Isso, então variável quer dizer que muda de gênero e número. Isso aí, substantivo é uma classe que você tem mudança no número e mudança no gênero. Para terminar, vamos classificar? Coisa legal, coisa interessante? Classifica para mim, de acordo com tudo que a gente viu até agora,
algumas palavrinhas. O que tu acha do desafio? Manda aí. Pois é, vamos lá então. Palavra Júlio César. Aí é fácil. Como é nome, até um personagem histórico, né? Júlio César, ou não. Mas a princípio o nome é próprio. Como são duas palavrinhas ali, né? Júlio e César, é composto. Composto, exatamente. 2 palavras. Então, nome composto. Como é o nome da pessoa e ela não tem mudança nenhuma ali, é primitivo. É concreto, né? Óbvio. É um Concreto, com certeza, Júlio César não depende de ninguém para existir, né? Nome de alguém. É uma pessoa. É uma Se é pessoa, é concreto. Eu conheço, inclusive, 2, não são imaginários. E mesmo que fossem, seriam concretos. E como Júlio César é um só, é não coletivo. Beleza? Muito bom, cara. Parabéns. Acertou todas as definições. Vamos para a próxima aqui. Sonolência. Essa é mais tranquila, eu acho. Tô sentindo que vou tirar nota boa. Bom, sonolência... caramba. É comum. Comum, não é próprio, né? Não é próprio, né? Não existe a dona sonolência, a não ser que seja o nome de um personagem, né? Se for um personagem, mas a princípio não é um substantivo próprio, comum. É uma palavrinha só, né? Ali, e não tem 2 palavras, é um radical, então é simples. Bom, como ela não é simplesmente lá o radical, né? A primeira palavra, ela é sono, mas tem ali um lência, é derivado. Derivada de sono, exatamente. A palavra que vem derivada da palavra sono. Isso. Aí, não é concreto. Não, porque sonolência não existe assim, né? Depende de alguma coisa para existir. Ela é uma sensação, um estado, né? Melhor dizer, um estado que alguém está, então é abstrato. Exatamente, abstrato. Sonolência é uma só, é não coletivo. Né? Exatamente. Não é coletivo. Não é coletivo. Foi, né? Vamos para a última, só para fechar. Matilha. A última, só para fechar, para enterrar. Matilha é comum. Comum. É simples, primitivo. Não vem de outra palavra, primitivo. É concreto. E, matilha é um coletivo. Coletivo de quê? Deu branco. Cães. Ah, tá, isso. Que eu pensei lobo, eu falei, não, peraí, lobo é alcateia. Aí, tá. Cães, né? É isso? Acabou? Qual a minha nota? Cara, como você acertou tudo aí, eu vou te dar um 9,5, porque você não sabia que matilha era de cães. Tá certo. Tá bom. 9,8. Tá bom. Pô, nota boa pra caramba. Tá. Bom, vou ficar por aqui então. Bom, então é isso. Foi mais um podcast nosso aqui, mais um Cabeça Cash. Hoje, tema de língua portuguesa. A gente falou sobre substantivo, a gente dividiu aí a classe dos substantivos em classes menores. A gente aprendeu como classificar os substantivos e a gente viu bem por alto, tá? A gente vai aprofundar isso mais pra frente, quando a gente for falar de morfologia. Por enquanto é isso. E se gostou, comenta aí, se não gostou também comenta o que a gente pode melhorar. É importante vocês comentarem no YouTube, comentarem no site. Manda pergunta, se tiver dúvida, manda dúvida também. E a gente vai tentar manter essa data de publicação aí dos podcasts sempre às terças-feiras, a cada 15 dias. Então, terça sim, terça não. O podcast vai estar lá, a gente sempre deixa as referências bibliográficas, a gente sempre deixa alguns links de apoio e quando é necessário a gente coloca algumas imagens também. Beleza. Então, nesse podcast eu vou colocar algumas gramáticas se vocês quiserem estudar e vou deixar também um projeto de lei com o link em PDF lá da Câmara dos Deputados para quem quiser ler, sabe-se lá por quê, né? Quem vai fazer concurso tem que saber. Bom, e é isso, né? Mais alguma coisa, Eduardo? Não, só mandar um abraço aí pro pessoal e dizer que no próximo estaremos aí. Por hoje a gente fica por aqui e até a próxima, gente. Valeu! That I make me insane, but with a smile on my face, you would never know my pain. Yeah. No problems, baby, live in peace. No negative energy surrounding me. I know you.
you feel what you don't understand, but you can talk to me, baby, come and take my hand. Even though you be talking about doll, with your face round up, when she come through, y'all gravitate to her, smile in the face of her. I forgive all your